Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Voyager, mais especificamente ao 20º episódio da segunda temporada, intitulado Investigações. Gente, esse é um episódio, tá, que misturou o gênero da ficção científica, né, que é o gênero de Voyager, de Star Trek, né, com, vamos dizer assim, o gênero de espionagem, né? Foi bem uma coisa bem James Bond mesmo esse episódio, né? Só que o que acontece? Você pode chegar e falar assim, pô, mas tem nada a ver, né? Dois gêneros completamente diferentes, né? A coisa não deve ter ficado muito legal. Não, mas quando você tem um episódio bem escrito, você pode misturar banana com maçaneta que a coisa dá certo, entendeu? E foi o caso desse episódio. A gente tem uma história legal aí, né? Uma história bem desenvolvida que vai dar desfecho a alguns mini-arcos que a gente já estava vendo, né? Nos últimos episódios, né? E vai pegar esses dois mini-arcos e fazer um desfecho interessante, né, para eles, né? O que acontece? O Nilix ele está fazendo um programa de TV para poder fazer um tino jornalístico, né, para poder falar do dia a dia da Voyager, né? E aí o que acontece? Ele acaba descobrindo, né? Que o Paris ele vai embora da Voyager, né? Quando ele conversa com um talaxiano lá da frota talaxiana, né? Que ele vai para essa nave talaxiana, o Paris, ele vai embora da Voyager, né? O Nilix vai conversar com a capitã falou, olha, a gente já pediu, já conversei com ele tá irredutível, coisa e tal, porque ele tem estado muito indisciplinado nas últimas semanas, não sei o que, coisa e tal, aquela indisciplina que a gente estava vendo do Pérez que eu estava querendo que fosse resolvida logo, né? Então agora está se resolvendo, né? E aí o que acontece, né? O Pérez vai embora, não sei o que, coisa e tal, bababá. Tem um problema na nave, tem uma explosão na nave, né? Tem uma explosão na parte de engenharia da nave, né? Da Voyager, no caso, né? E no dia seguinte, né, o Talaxiano, que é amigo do Nilix, onde o Pérez estava, disse que foi atacado pelos Kazons Strings e o Pérez ele foi sequestrado, foi levado embora, entendeu? Quer dizer, um dia depois dele ir para a nave Talaxiana, né? E o Nilix achou aquilo muito esquisito. E ele começou a investigar, entendeu? Ele começou a se perguntar se não havia um espião dentro da Voyager, entendeu? Que estava fornecendo essas informações para os Kazons Strings. Os Kazons Strings foram lá, aproveitaram e levaram o Pérez embora, sequestraram o Pérez, né? Então ele vai começar a investigar e ele vai começar a perceber, ele vai na engenharia, ele vai perceber que no diário de bordo, né, da engenharia, né, das comunicações da engenharia, né, para fora com outras naves, coisa e tal, ele percebe que tem umas lacunas. E aí o Jonas, que é o espião mesmo, né, dos Kazons Strings, né, ele começa a desconversar, porque ele começa a perguntar as coisas para o Jonas, e aquelas lacunas que estão ali, que foram mensagens apagadas, né, foi o próprio Jonas que apagou, mas ele começa a desconversar, né. Então o nosso Nilix, ele começa a suspeitar do que está acontecendo, né. E aí depois ele vai, né, comunicar esse fato ao Tuvok. O Tuvok fala para ele que vai investigar, mas para ele não se meter nessa investigação, o Nilix, né, que isso pode provocar riscos na tripulação, coisa e tal. Só que o Nilix, de teimoso, né, aquele chato que a gente conhece que ele é, né, chato, gente boa, que eu gosto do Nilix pra caramba, né, ele vai voltar à engenharia, vai ficar fuçando lá, né, e um outro membro da engenharia vai começar a falar com ele, vai começar a ajudar ele a olhar mais as coisas, né, e vai localizar de onde saíram as mensagens que foram apagadas. É o Nilix descobre que essas mensagens elas saíram, entendeu, do quarto do Pérez, né, dos aposentos do Pérez, né. E aí o que acontece? O Nilix vê as mensagens, fica horrorizado e ele no programa dele diz que foi o Pérez o culpado, né, que o Pérez era o espião, coisa e tal, né. E aí a Janeway, né, chama ele aqui rapidinho que eu quero conversar com ele, quando ela vê o programa, né. E aí você tem Chakotay, que eu não estava sabendo de nada, Janeway, Tuvok, né, e o Nilix, e a Janeway fala, olha só, o negócio é o seguinte, a gente já está há algum tempo percebendo que tem um espião aqui na Enterprise, só que a gente não está descobrindo quem é. Então o que a gente fez? A gente fez um acordo aí com o Pérez começou a fingir que estava indisciplinado, coisa e tal, né, e o Chakotay não sabia de nada, né. E aí para justamente, né, ficar uma coisa convincente para o Pérez ir embora, né,
Aí o Pérez depois ser sequestrado pela nave do Stream, e lá na nave do Stream ele vai tentar descobrir quem é o espião que está na Voyager, entendeu? Só que esse cara, entendeu, que é o espião, ele está incomodado, né? Que você, Nilix, está pesquisando, só que agora ele deve estar aliviado porque você falou na televisão, né? Que o Pérez é que era o culpado, mas continua a investigar fingindo que você está ali, entendeu? É ainda não está com 100% de certeza, né? Porque eu quero ver esse cara acuado, coisa e tal, né? E o Jonas estava organizando uma coisa no sentido de quê? No sentido de desligar os phasers, entendeu? Da Voyager, né? Na engenharia, quando a nave Nistrim, Kazon Nistrim, fosse atacar eles, né? Que eles estavam organizando um ataque em massa para cima da Voyager, né? No caso, né? E aí, enquanto isso, o Pérez está lá dentro da nave Kazon, né? Ele conversa com o Sesca pede para o Pérez ficar do lado deles, coisa e tal. Mas na verdade o Pérez aproveita, né, um momento lá de distração dos Kazon Stream, né, porque eles sempre se distraem, né? E ele vai mexendo lá nos controles, na máquina, nas máquinas lá da nave, e descobre que o Jonas é o espião, né, no caso. Ele consegue fugir da nave, né, não sem algumas porradas e alguns tiros de phaser para lá e para cá, né? E ele consegue fugir numa nave auxiliar Kazon, com os Kazons indo atrás, dando tiro em cima dele até não poder mais, né? E aí ele vai em direção à Voyager, ele avisa para a Voyager que a nave Kazon está sofrendo um ataque, né? Que a nave Kazon vai fazer um ataque maciço com a Voyager com outras naves Kazons, né? Ele fica ali esperando ser transportado, esperando dar a distância para ser transportado, acaba dando a distância, ele é transportado, coisa e tal. E enquanto isso, o Nilix está fazendo aquele negócio da Jane, né, de ficar atiçando os possíveis suspeitos, entendeu? Espião na Voyager, né? E aí ele acaba descobrindo, né, no meio dessa bagunça toda, no meio desse ataque todo dos Kazon Strings, que o Jonas era o espião, né? Ele sai no braço lá, né? O Nilix sem querer joga o Jonas uma parada verde lá onde ele se desmancha completamente, né? E aí o Jonas, que tinha desligado os phasers da nave, já religa, né, os phasers da nave, né? E aí a Voyager consegue se defender dos Kazons, passa fogo na nave dos Kazons Strings, entendeu? E deixa ele inutilizada, coisa e tal. Então a gente está vendo aí, né, um filme onde, né, o nosso Nilix está meio que fazendo um papel de James Bond ali, né, dentro do nível que ele pode, que ele consegue, né. Você está vendo o Pérez fazendo um serviço aí de contra-espionagem, né, para descobrir quem é o espião, né. O Jonas acaba sendo descoberto, né. O Pérez descobre o Jonas primeiro, né, mas o Pérez também avisa, né, a Voyager que vai haver um ataque, então o Pérez aí tem um duplo mérito, né. Mas o nosso Nilix também vai descobrir que o Jonas é o espião, entendeu? Depois do Pérez, obviamente, né? A Gélia já estava sabendo, né? Mas vai ser, mas o Nilix ele vai conseguir deter o Jonas, o Jonas vai acabar morrendo, né? Nessa briga dele com o Nilix, né? E vai ser o Nilix que vai religar os phasers para a Voyager poder se defender. Então você está vendo aí que esses dois espiões aí, né? Esse Pérez Bond e esse Nilix Bond aí, né? Eles acabam tendo seus méritos, entendeu? Nessa coisa, nesse episódio de investigações. Por isso que o episódio se chama Investigações, né? Que você tem o Pérez investigando, o Nilix investigando, coisa e tal, né? E a coisa ficou interessante. É um episódio bom, de ação, de espionagem, coisa e tal, né? Que combinou bem, né, com essa ficção científica aí como pano de fundo, né? Fechou dois mini arcos da história, entendeu? Não traz nenhuma reflexão profunda, mas ele pelo menos ele deu um desfecho ali para duas situações que a gente já estava vendo acontecendo já há vários episódios. Então é um episódio que, sabe, ficou interessante, né? Porque essa construção desse mini arco, né? Essa definição desse mini arco, ela foi feita, né? De uma forma bem, vamos dizer assim, coerente, bem amarrada, entendeu? Amarrando duas histórias que estavam correndo paralelas nos últimos episódios. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre. E não deixem de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, que essa ajuda de vocês sempre é muito bacana pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.